fez o tratamento endodôntico, evoluiu e formou um cisto. Né? Então a gente observa uma lesão periapical bem grande, extensa, né? Uma área radiolúcida, ocular, que a gente observa pela radiografia. Se vocês observarem bem pela radiografia, a gente observa uma área radiolúcida, ocular, e que apresenta um halo radiopático, visualizando, tá? Olha só, se vocês acompanharem o contorno, aqui a gente tem um halo radiopático delimitando essa lesão, tá? Então a gente observa uma área radiolúcida, ocular, e que apresenta uma delimitação por um halo radiopático, tá? Quando a gente vai fazer a enucleação, a remoção desse cisto, tá? Ele passa bem rapidinho, tá? Então eu vou voltar. Então, vendo que é uma cápsula fibrosa, tá? A gente tem um aspecto que a gente chama de aspecto macroscópico, que é quando eu removo esse cisto, e uma imagem microscópica, tá? Então, o aspecto macroscópico que vocês estão vendo aqui é, portanto, a cápsula cística, tá? Essa cápsula cística, ela é formada por quê? Por um epitélio e seu tecido conjuntivo, tá? Então, eu tenho o epitélio e eu tenho o tecido conjuntivo. Essa cápsula que a gente observa do cisto, quando a gente faz a enucleação, ela consiste em um epitélio e um tecido conjuntivo, tá? Então, por isso que a gente fala que os cistos, eles apresentam um revestimento telial, tá? Mas como que ocorre a formação desses cistos, né? Como que ocorre o seu desenvolvimento? Aí a gente precisa recordar um pouquinho o processo de formação dos nossos dentes, que a gente está falando de cisto odontogênico, tá? Então, no momento da formação dos nossos dentes, vocês viram lá na histologia oral, a gente tinha esse epitélio, né, que é o epitélio oral, ele invaginando a lâmina dentária, invaginando em direção ao endodesema, ia formar então a minha fase de botão, né, que a gente sempre apresenta, condensado, a gente tem um botãozinho aqui, ele primórdio da formação do exame dentário, né, já começa a ter lá uma formação do capuz, né, então essa condensação de acromesênquima não deixa essas células proliferarem na região central. E aí a gente observa aqui já o capuz mais desenvolvidinho, né? A gente tem aqui a região da lâmina dentária, que é o externo, interno da lâmina do esmalte, células da papila, retículo estrelado. E aí na fase de campânula, né, a gente vê epitélio externo, retículo estrelado, epitélio interno.